Olá, bem-vindos ao programa Na Roda Gigante com Rony Cisney, garimpando a cultura na Mata Norte de Pernambuco. Hoje trouxemos para você o artista plástico Carlinho Melo. Luiz Carlos de Melo, o Carlinho Melo, formado em licenciatura em Letras pela UPE, Artes Visuais com ênfase digital, Universidade Federal Rural de Pernambuco, e pós em especialização em Arte e Tecnologia pela Universidade Rural de Pernambuco. A infância de Carlinho não foi muito diferente dos garotos pobres do interior, mas tinha um contexto especial. Nascido em Lagoa do Itaenga, na época ainda município de Paudalho, de família simples e humilde, morava com seus pais e mais 9 irmãos. Em sua infância, os brinquedos eram escassos, dificilmente se tinha condições de comprar em lojas, mas não fazia muita diferença, pois o fascínio da época era confeccionar seu próprio brinquedo, seu carrinho de madeira de latas de óleo, garrafas de água sanitária, bola de gude, sandálias velhas que serviam como pneus e outras utilidades, patinetes, entre outros materiais. Mas o que Carlinho gostava mesmo era brincar com o barro e do barro produzir seus brinquedos e réplicas de móveis e personagens de seu cotidiano. Do barro surgiam seus outros brinquedos como televisores, sofás, utensílios domésticos e figuras humanas e de animais. Nem se imaginava onde essa brincadeira estaria se enveredando. Filho de vendedores ambulantes que viajava por várias cidades da zona da mata de Pernambuco, aos 10 anos de idade, Carlinho já labutava nas estradas da vida com seus pais. Nessas andanças, aquele menino franzino e pequeno aterrissava em Tracunhaém, envolvido no fantástico mundo das esculturas de barro, as gigantescas imagens de santos já o deixaram de olhos arregalados e extasiado. Não foram apenas as imagens que impactou esse momento de Carlinho, era estar no cenário do universo das artes que magicamente se via na TV. E estar em meio às esculturas e os artistas do barro era coisa de outro mundo, onde teve a oportunidade de conhecer vários artistas de Tracunhaém e a particularidade de cada estilo, privilégio de poucos. Os detalhes fascinantes das esculturas e artesanatos enfeitados. Agora vamos conhecer mais detalhes da obra de Carlinho Melo na apresentação de Paulo Henrique Falhante. Tenham todos um excelente programa. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Garimpando a Cultura na Mata Norte. O programa que traz para você inovações culturais, artistas desconhecidos pela mídia, mas com muito talento. Dessa vez estamos com Luiz Carlos de Melo, conhecido Carlinhos Melo, escultor, músico e multiartista, polêmico Carlinho da Mata Norte. Aquele Carlinho que um dia fez a escultura do Luiz Gonzaga sem o rosto caracterizado ou identificando a própria figura. Carlinho Melo vem agora para vocês falar da sua vida, como começou a sua vida artística, quando foi que surgiu para ele, na sua vida, no caso, a escultura, o barro, como foi esse encontro entre Carlinhos e argila? Carlinhos, estamos em suas mãos. Boa tarde aqui, a Paulo. Eu gostaria de começar falando um pouco da minha trajetória. Eu comecei muito jovem ainda com 10 anos de idade, quando morava em Lagoa de Itaenga. Meus pais eram comerciantes e
circulava aqui na região da Zona da Mata, em todos os municípios aqui, vendendo prestação, e nessa época eu o acompanhava e o ajudava já com o trabalho, né, do dia a dia. E numa dessas viagens eu conheci Tracunhã, o município de Tracunhã, e fiquei encantado com uma produção cultural da cerâmica muito importante, né? Um celeiro da arte sacra daqui da Zona da Mata Norte. Isso me chamou muita atenção. E foi a partir daí que eu conheci o ateliê do mestre Zezinho de Tracunhã, onde comecei a desenvolver um trabalho lá no ateliê do mestre Zezinho, e ele me deu um incentivo, dizendo que eu tinha muito jeito para fazer. E foi a partir daí que começou a minha trajetória. Então, Carlinhos, vamos fazer uma viagem cronológica nas suas produções. Por onde começamos? Eu creio que você começou, como todos os tracunhaenses, começam com esculturas sacras, não é isso? Isso. Então, quando eu conheci o ateliê de Zezinho e conheci também, nesse período, a produção da arte sacra que ele já fazia, ele já era uma figura muito conhecida a nível nacional, a nível internacional, aquele processo da arte sacra me influenciou. Mas a minha primeira obra mesmo foi uma cabeça de um velho inspirado na figura de Zezinho de Tracunhã. Então, você fez isso, inspirado na figura de Zezinho. Então, a partir daí, comecei a fazer arte sacra também. Passei um período muito longo da minha vida fazendo, sobrevivi muito tempo comercializando esses trabalhos de arte sacra. Só depois do tempo comecei a estudar, fazer letras na UPE, e depois desse período comecei a fazer uma reflexão, né? Por quê? Qual a importância da arte? O que é arte, na verdade? Para que serve a arte? Então, esses questionamentos me levaram a estudar, procurar estudar sobre o tema, né? Foi aí que, em um determinado período, eu fui a Recife e me encontrei, fui convidado a participar de um grupo chamado Realistas Urbanos, e a partir desse grupo nós começamos a estudar de forma mais racional, estudar o processo da arte, a criação, o processo de criação, e procurar entender como fazer uma arte brasileira, nordestina, recifense, de que forma a gente pode produzir isso. Então, a partir daí, entrou o elemento da racionalidade mais forte no meu trabalho. Você começou a fazer reprodução de imagens e depois sentiu necessidade de expressar-se, né? Do seu jeito, do como você vê a arte, sua visão de arte, e aí você começou a revolucionar. Então, a partir do momento que eu fiz as imagens sacras, como eu te falei, sobrevivi muito tempo vendendo participei de muitas feiras, né? Ali na Ponte da Boa Vista, na igrejinha lá de Boa Viagem, onde tinha uma feira, aquela feirinha de Boa Viagem, eu participei muito tempo, mas sempre com essa inquietação de buscar entender qual é o sentido, né? O porquê, o que é que significa, o que é a arte, na verdade. Então esses questionamentos me levaram a outras descobertas. Porque no início a gente percebe que, como você veio numa família pobre e seu pai era prestamista, né? Saía de cidade em cidade, de repente você encontrou-se com o Tracunhaém, e diante dos monumentos enormes, que você era um menino franzino, pequenininho, já é pequeno ainda, né? E franzino, de repente se viu um acervo gigantesco de imagens e, melhor ainda, encontrou o mestre Zezinho, e daí começou a se inspirar, e o mestre Zezinho deu um apoio fundamental na sua carreira, não é isso? Isso, não só deu um apoio, ele foi muito gentil comigo, como me convidou para passar um período na casa dele. Lá em Tracunhã. Eu morei durante 3 anos em Tracunhã. E aí, a partir daí, comecei a desenvolver. Então, aí eu conheci, no período também, estava lá, que foi um dos meus influenciadores também, o Tiago Amorim, não sei se você já ouviu falar, Tiago Amorim. Aí tem Nilson também, que trabalhava na época com o Zezinho. Então, vários artistas de Tracunhã, com o tempo eu fui conhecendo, né? E foi me influenciando. Mas antes de você pisar na Tracunhaém, como todas as crianças brincam com terra e barro, você brincava antes, né? Eu não sei como é que você está sabendo dessas informações, mas eu já morava em Lagoa do Terrenga. Atrás da minha casa, uma certa distância, tinha uma lagoa atrás da minha casa, e tinha um barro lá que eu já, antes de conhecer Tracunhã, eu já
tinha curiosidade, pegava esse barro, levava para casa, fazia umas espécie com televisor, umas mesas, tamborete, fazia umas coisas assim. Então, eu acho que já tinha uma relação, né, forte com a questão do... É a questão também da necessidade das pessoas mais bem favorecidas confeccionarem os próprios brinquedos, que naquela época acontecia dessa maneira. Você comprava brinquedo nas lojas, os nossos pais, era muito difícil comprarem esse brinquedo. De repente, vocês eram donos do seu próprio confecção, sua própria confecção. Era carro de lata, era leite. Então, você foi para o caminho, trilhou o caminho de criar seus personagens, seus materiais para o brinquedo também, né? Isso. Importante esse detalhe que você falou aí, quando você fala de uma família pobre, minha família realmente é uma família pobre, muitas crianças, que eu tenho 10 irmãos, né? E era uma luta muito grande para sobreviver. E quando você fala dessa época, a gente não cria essa coisa dos brinquedos que se tem atualmente, e a gente criava, inventava, fazia um brinquedo de uma roda, uma roda de bicicleta, fazia um brinquedo de carro de lata. Eu fiz muitos carrinhos de lata também, muitos brinquedos assim. Mas descobri a questão da cerâmica, do barro e prossegui a questão da arte, né? Você ensinou a muitos, passou esse legado para muitas crianças, inclusive a mim, que agora eu sou avô, mas você também não está tão assim na idade, não. Você é jovem e eu era mais jovem que você, e você passou com a gente lá em Paudalho. Na década de 80 você dava oficina, você e seu Rock Oleiro lá da Tracunhaé, e nos passou várias habilidades que até hoje perdura diante de alguns colegas, né? Então, depois de um certo período, eu fui divulgando o trabalho, né? Fui divulgando, tornando-se um pouco conhecido na região. E aí fui convidada a ir a Paudalho para mencionar umas oficinas, para trabalhar umas oficinas. E foi aí que eu encontrei muitos amigos e fiz muitos amigos em Paudalho até hoje. De forma que até hoje eu estou morando em Paudalho. O local que eu moro hoje é um local que é Paudalho. E nesse período de Paudalho, nós trabalhamos muito com a questão da arte sacra, foi muito forte. Uma produção eram 12 crianças, em torno de 15 crianças. Entre eles, você estava presente também e você despertou, não só para fazer os santos, mas você despertou também para fazer escultura de uma forma geral, né? Umas figuras femininas, umas figuras assim, de uma reflexão bem importante, né? Boa, né? Exatamente. Então foi um período muito importante esse período de Paudalho. Então, Carlinhos, a gente gostaria de viajar para você e gostaríamos que você apresentasse algumas peças lá no início, uma cronologia dos seus trabalhos, pode ser? Sim. Então, nós vamos começar aqui, como eu falei, comecei com os santos, nesse período, então eu destaco aqui o São Sebastião, que é uma das primeiras obras, o santo que eu comecei a fazer, uma série de santos, não só Sebastião, mas São Francisco, Nossa Senhora, então... Na verdade, a produção de imagem sacra foi muito forte. Mas sei que a sua primeira peça foi de... a minha primeira obra foi um Moisés com a tábua dos 10 mandamentos na mão. Ela não está aqui, está no outro ateliê, mas a primeira obra foi essa. Mas depois veio a sequência dos santos. Depois dos santos, eu comecei a ter uma curiosidade para criar outras formas. Então comecei a fazer um trabalho mais surrealista, vamos dizer assim, como linguagem surrealista, né? Aí veio o seio da terra, onde eu destaco aqui um seio que alimenta toda essa vida que está ao seu redor. E ao mesmo tempo tem uma aparência de um sol, que é uma fonte de vida também, né? E tem todos os elementos então, ali. Basicamente, o começo por aqui, depois que eu comecei a estudar, aí eu fui para Recife e comecei a desenvolver um trabalho com os realistas urbanos. Foi um grupo que eu me encontrei e a partir desse trabalho, onde veio a questão racional do trabalho, ele se transformou nessas obras aqui. Muito geométrica, misturado com as figuras humanas. Então é a estrutura junto com a figura humana. A estrutura que é o sistema junto com a figura humana. Então, essas figuras aqui, onde tem os parafusos, onde tem esses detalhes, todas elas entram no
processo do realismo urbano, que foi esse movimento que eu participei durante muito tempo. Foram 5 anos estudando. Nós tivemos a oportunidade de expor na Itália nesse período. E foi um período muito rico, onde eu aprendi muita coisa, tive que ler muita coisa sobre arte, psicologia da arte, sociologia da arte, tudo envolvendo a arte, e a gente teve que além da diversidade cultural, você reuniu-se com mais 12 ou 13 colegas? Justamente. Então nós nos reunimos e nosso objetivo era estudar, né, fazer pesquisa e tentar descobrir, nessa época, nos anos 90, qual a arte realmente brasileira, nordestina. Como fazer essa arte? Então aí veio esse período e cada artista, ele desenvolvia um tema específico. O meu tema era a questão da mulher dentro do contexto urbano. Então eu trouxe esses elementos da mulher, principalmente a exploração da nudez do corpo da mulher. E há uma violência muito forte em cima dessa questão. Nessa época não se tinha uma discussão tão forte como a gente tem atualmente em relação aos espaços que a mulher ocupa, né? Mas eu já demonstrava uma certa opressão nessa época em relação à mulher. Depois desse período aqui, com o realismo urbano, então foi um período que eu me distanciei do grupo, fizemos algumas exposições, fizemos exposição no mar, fizemos exposição no Museu do Estado, fizemos exposição em Fortaleza, então uma série de locais. Então aí o grupo criou algumas questões em relação ao grupo, e fez cada um seguir o seu caminho. E nessa trajetória minha, quando eu vim aí voltei para o interior, né? Voltei para Carpina, na época, eu comecei a desenvolver, já que eu tinha uma relação muito forte com a cultura popular, porque eu nasci praticamente dentro da cultura popular. Na época, em Lagoa de Tem, que eu morava que era criança, meu pai era presidente de uma escola de samba. E eu já tinha uma curiosidade muito grande com a questão da música, né? Então eu comecei a tocar tamborim na escola de samba. Eu acho que eu tinha o quê? 8 anos, 9 anos de idade. Então eu já começava a tocar tamborim, comecei a tocar. Só que a música não foi o começo mais forte, né? Ela veio depois, foi que eu vim retomar a música. E fiquei fazendo os trabalhos. E aí quando eu voltei para Carpina, eu comecei a trabalhar em cima de um outro tema, que é tipos populares do Nordeste do Brasil. Nesse período eu já tinha tido conhecimento dos movimentos artísticos modernistas, né? E como o surrealismo me influenciou muito, o cubismo. Então a partir do cubismo, que me despertou muita atenção, foram 2 fases do cubismo, eu comecei a trazer as formas geométricas do cubismo para as imagens da cultura popular, dos tipos populares. E aí surgiu essa série aqui. Essa série aqui, que eu chamo de tipos populares do Nordeste do Brasil. Então aqui eu divaguei com muitas figuras, né? Você tem aqui o violeiro, você tem aqui a mulher rendeira, Nossa Senhora, o bacamarteiro, né? O cavalo marinho, rei e rainha do maracatu, e aí vai se misturando esses tipos populares do Brasil. Essas obras que vocês estão vendo aqui são todas obras maquetes para serem reproduzidas no tamanho natural. Eu fiz algumas e outras não foram feitas ainda. Mas essa aí foi uma fase bastante interessante, onde eu trouxe essas figuras e trouxe esse elemento cubista, que influenciou na estética do trabalho. Então, onde a gente pode ver e apreciar essa obra, essa maquete, a obra já concretizada em algumas praças, aqui em Carpina, Recife, qual local que a gente pode ver? Em Lagoa de Tenga, lá no Centro Cultural, na frente do Centro Cultural, essa obra foi reproduzida. No Recife, foi distribuída em alguns prédios e edifícios, né? Então, eu consegui reproduzir alguns edifícios no período que eu estava trabalhando com uma construtora no Recife, e eles se interessaram e eu fiz muita reprodução dessas obras. Você tem uma pietá lá no frente do cemitério Paudalho. Em Paudalho é um local especial para mim, porque em Paudalho eu consegui reproduzir algumas obras, como o Cristo da Ponte do Itaíba, aquela pietá de frente do cemitério, a Nossa Senhora do Carmo, na Praça de Nossa Senhora do Carmo, onde lá começou tudo, né? A nossa brincadeira começou ali. Era Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário.
Então, Paudalho é um local muito especial para mim. Você é filho de 3 cidades, né? Exatamente. Paudalho de origem, porque antes da Itaína ser emancipada era Paudalho. E aí você veio para Carpina. Né? E aí você identifica, eu sou paudalense, eu sou... Porque isso transcende, né? Transcende. A gente que vive aqui agora, a gente se sente, vamos dizer assim, filho desses municípios vizinhos. Das cidades que lhe acolheram. Exatamente, né? Das cidades que acolheram. Então, Calil, a gente tem uma peça falando do turismo, tem uma peça que causou polêmica nacional. Né? Nacional, que até hoje repercute. E a gente também percebe que não se encontra mais esse monumento na Praça de Carpina, na Praça de Eventos Carpina, era isso? A Praça de Eventos Luiz Gonzaga, que foi inaugurada. Então está aqui a obra é esta aqui, é um sanfoneiro. Primeiramente, o poder público me pediu que eu fizesse uma homenagem para Luiz Gonzaga. Então eu criei um sanfoneiro dentro dessa série de obras, tipos populares do Nordeste do Brasil, tinha um sanfoneiro. Então eu apresentei a maquete, e eles gostaram, eu reproduzi a maquete com 1,80 m em cimento, e essa obra foi para a praça. Ao chegar na praça, criou-se toda uma polêmica. Por quê? Porque houve uma certa, vamos dizer assim, uma certa desinformação do poder público em relação à obra que foi colocada, que anunciaram que seria um busto de Luiz Gonzaga. E, na verdade, foi uma escultura em homenagem a Luiz Gonzaga. E essa escultura apresentava um padrão estético onde eu desenvolvi, que foi o aspecto geométrico. Então, aí essa escultura criou uma polêmica muito grande, né, na época. Foi uma polêmica que transcendeu ao Estado, foi no Brasil inteiro. Comentários no programa do Jô, Boris Casoy, em várias redes de televisões. Eu sei que foram quase um mês de polêmica sobre a escultura. Chegou um ponto aí a rádio aqui de Carpina também fez uma divulgação muito grande, mas assim, comentários meio sem sentido, porque eles estavam analisando uma coisa que eles não tinham conhecimento. E essa polêmica chegou ao ponto de se criar um plebiscito para saber se a obra ficava na praça ou não ficava. Então essa discussão circulou durante muito tempo. A gente percebe que você está sempre esteve muito além da perspectiva de arte das pessoas daqui, né? Das pessoas do interior, dos políticos. Ou seja, basicamente eu posso dizer que os políticos de arte não entendem nada, né? Mas você revolucionou o modo de pensar, o modo de ver a arte do interior, de Carpina. De repente, como foi esses momentos tortuosos para você? Eu creio que sim. Eu acho que foi uma via crucis para você dentro da arte, né? Eu costumo dizer que arte não é brincadeira. As pessoas que mexem com arte de verdade. Porque existe uma questão muito importante. A gente aprofundar o que é arte, na verdade, né? Então, eu aprendi um caminho muito importante para a gente analisar a questão do tema que você desenvolve, da técnica que você desenvolve e da linguagem que você adquire. O artista ele não vai adquirir uma linguagem com um trabalho, com uma ou duas obras. Ele tem que fazer muitos trabalhos para adquirir uma linguagem. O que é a linguagem na arte? Se você observar esse sanfoneiro e observar as outras figuras, elas têm uma letra na obra, uma letra que identifica todo o padrão, e isso vai construir um texto, que seria a geometria. Se você observar, todas elas têm essa geometria. Se você observar, elas são obras minimalistas, não tem detalhe, porque não interessa o detalhe nesse caso. Eles não têm rosto, não tem detalhe de dedo. Isso foi uma coisa provocada justamente por essa intenção, né? De tentar encontrar essa linguagem. Com esse tema eu desenvolvi essa linguagem. Se você observar o trabalho, onde você chegar agora, e você observar e ver se essa obra é Carlos Melo, por conta dessa linguagem. Então isso é muito importante você desenvolver, né? E tem esses aspectos aí em relação à arte. A questão da técnica. O artista, ele estuda, tem que
estudar bastante, né? É importante que ele estude para ele desenvolver a técnica. A técnica por si só caracteriza que a obra é uma importante obra de arte, a técnica por si só, se ela não tiver uma relação de comunicação forte com o observador, né? Se ela não comunicar, se ela não, eu diria provocar, que a intenção maior da arte seria provocar o observador. Claro que nós tivemos os períodos da arte, né? Que a arte serviu também como elemento de decoração só, né? Como elemento de beleza, a beleza pela beleza. Então é muito belo, é lindo, mas qual é o sentido, qual é o significado daquilo ali? Aquilo ali quer dizer alguma coisa, dialoga com o quê? Então, para mim, eu acho importantes esses elementos, né? Em relação à arte, tem o poder de fazer do feio belo, né? Do feio belo, de transformar a mente das pessoas, né? De levar uma mensagem de reflexão. Passa por aí. Agora, há pessoas não está interessado nisso, que é só dominar a técnica e fazer, que lindo, vou botar ali para decorar. Não é o meu caso. Eu não quero fazer um trabalho que tenha esse sentido só de decoração. Meu objetivo é tentar fazer que tenha um engajamento político, social, filosófico com a vida. Se a arte não tiver isso aí, para mim ela não tem uma representação de uma obra de arte. A arte ela passa uma certa segurança, né? na questão de posicionamento crítico do artista ou do ser. Você fala aqui, você antes estava falando para a gente que existe esse olhar para o céu. Esse olhar para o céu do Luiz Gonzaga, ou seja, da escultura, não do Luiz Gonzaga, da arte, da peça, não é Luiz Gonzaga olhando para o céu, mas fazendo referência a uma obra de Luiz Gonzaga. Então os elementos de Luiz Gonzaga, chapéu de couro, a sanfona, né? E esse gesto de olhar para cima, dizendo o quê? Olha para o céu, meu amor. Que é uma canção dele muito conhecida. Então ele juntou várias características literária, cultural, dentro de uma obra só. Quem estava procurando o rosto de Luiz Gonzaga, mantenha-se com ele na mente, porque aqui está se mostrando outra coisa, outro mundo, outro universo, outro sentido. Então, essa aí é a polêmica. É a obra que causou mais polêmica e é mais conhecida. E é mais conhecida. Mas, Carlinhos, eu sei, não queria estar na tua pele, eu sei quanto foi desgastante para ti. Foi difícil. E saber que, poxa, eu vou desistir da minha felicidade, eu vou desistir da minha arte. Não, você sempre manteve forte e cada vez mais posicionando-se de maneira pessoal, certo? E particular, quer dizer, né? Pessoal e particular. E eu sei que dentro desse contexto, principalmente do interior, os artistas, eles passam muita dificuldade na questão de espaços de sobrevivência. Se você, eu particularmente posso dizer, eu não trilhei esse universo porque eu precisava de imediato criar meu filho, minha família, ter um outro relacionamento, porque a arte, ela vem do recurso, ou seja, o retorno da arte, ela demora a vir. Embora quando ela vier, ela vem para ficar. Mas até agora, 40 anos depois, eu percebo que você não é muito reconhecido no cenário artístico. E eu considero você um mestre. Eu considero que você é uma pessoa de extrema importância para a nossa região e para a arte. Você faz a diferença na arte de Pernambuco, você faz a diferença na arte universal para mim, porque você expõe seu pensamento. Você não tem medo de expor seu pensamento na expressão. Você está sempre inovando, está sempre mostrando um outro lado da arte. Você faz um desdobramento da arte, faz com que as pessoas percebam o inacceptível, a crônica dentro da sua escultura está sempre presente. Então a gente está pensando muito aí, que eu vejo que você tem que estar sempre analisando e ver ali algumas figuras que tem essa mistura de figuras populares com outros materiais, mas aí outras formas. Quando a gente percebe, a gente vê, quem vê não sabe a essência daquilo ali. Então eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente sobre essas peças particulares. Eu só vou dar um destaque aqui antes de
me direcionar para essas obras aqui, que eu chamo de as pinhas e peões, né? Essas pinhas foram inspiradas nessas pinhas que colocam nas casas, na frente das casas. Então foi uma inspiração dessas pinhas. E o que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui elementos de desenhos inspirados em bolas de maracatu rural. Esses desenhos que elas têm, e aqui é o rei e a rainha do maracatu rural. Se você vê, são as duas cabeças que representam esse universo popular. Então essas pinhas são recentes também, os trabalhos, que eu diria assim, mais comerciais, né? Um trabalho mais para venda mesmo, mas sempre trazendo os elementos ligados à minha cultura. Eu sou muito ligado à minha cultura, né? Eu sou muito ligado à cultura popular. Então tem essas pinhas que são mais... Eu quero destacar para você, Paulo, aqui, um período também, como atualmente eu ainda faço, bustos. Pronto, aqui está Luiz Gonzaga com o rosto como as pessoas gostariam que fosse. Aqui está Luiz Gonzaga, aquele lá era um monumento. Aquilo ali é uma escultura em homenagem, uma escultura de um sanfoneiro em homenagem a Luiz Gonzaga. Aqui não, aqui são bustos de figuras mais conhecidas. Esse aqui é o Luiz Gonzaga, aqui é o Castro Alves, e ali é o ex-deputado Sérgio Murilo. Foi muito atuante no período dele aqui em Carpina, na região e no Brasil, o deputado Sérgio Murilo. E aqui é uma figura, essa figura lá é um ex-prefeito de Altinho, essa figura de lá. E foram bustos que eu fiz, isso são os que eu tenho aqui, né? Tenho aqui o de Paulo Freire também. Vamos lá no Paulo Freire. Paulo Freire é um busto bem particular e bem especial. O busto de Paulo Freire, que foi um busto, um trabalho que eu recebi para fazer uma série de bustos desse aí, para o movimento sem terra. Entendeu? Então, estou em processo de conversação com as pessoas do movimento. E está aí Paulo Freire, que é um dos meus inspiradores, meu orientador também, né? O mestre Paulo Freire. Eu não vou entrar no contexto, aprofundar, mas aqui há muito sentido e história nessa aqui é uma obra específica, né? Ela não está dentro de um tema geral, mas eu não sei se vocês já ouviram falar no O Ovo da Serpente. O Ovo da Serpente é um filme de Ingmar Bergman que trata da questão da ascensão do nazismo e do fascismo na época, né? No período na Itália e depois na Alemanha com Hitler, o nazismo, né? Então o Ovo da Serpente, a minha interpretação do Ovo da Serpente é justamente essa. É um cubo que representa o sistema, a estrutura do sistema, e esse cubo ele tem uma representação simbólica do nazismo. Ao redor dele você tem os ossos de pessoas que foram mortas por esse sistema, né? Quando você vai circulando a obra, você encontra aqui a escravidão do capitalismo, o homem escravizado pelo capitalismo, né? E o movimento da serpente aqui, com essa figura sinistra que está nascendo aqui, que foi justamente essa obra, ela é inspirada nesse movimento nazifascista, neofascista, que nós vivemos de 2018 para cá. O crescimento do movimento neofascista no Brasil é bem claro, é importante que a juventude observe isso. Ele causa justamente esse temor. E outra coisa, essa obra aqui, ela tratou do surgimento, mas se você observar aqui, existem umas cabeças de caveiras, mas existe também alguns ovozinhos pequenos aqui, ó, que vai eclodir e vai explodir, que é o que a gente está vendo hoje na atualidade. O surgimento de muitos fascistas que estavam nos esgotos e agora estão tudo botando a carinha de fora. Então essa obra aqui, ela trata justamente disso. Nessa outra parte aqui nós temos a Família Fé e Pátria, que é na época o Brasil já teve um movimento fascista muito forte, né? Temos aqui o símbolo fascista do Brasil na época e temos aqui o símbolo do fascismo italiano, que é esse símbolo aqui. Então o Ovo da Serpente, para mim, ele representa justamente essa realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil.
E é preciso que nós estejamos unidos para combater, porque isso não é um sistema político, isso é um sistema de morte. A gente deixou de discutir a política do ponto de vista filosófico, sociológico, e passou a combater agora a morte na figura do ex-comandante que passaram por aí pelo Brasil. Não é? A matança de... Então é preciso a gente estar atento a isso. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de fugir à morte. Então, pessoal, como já havia dito anteriormente, Carlinhos surgiu com a polêmica, expondo os seus pontos, suas críticas, suas expectativas de vida, de sonhos. Então ele surgiu da imagem, foi lá para Itaquerê, então viu o Fabrico, vou parar por aqui porque ele é Fabrico. Então, pessoal, como o Carlinhos havia exposto aqui, não faz diferença daquilo que eu já havia falado do polêmico Carlinhos. Carlinhos era um garoto curioso. Imagine chegando lá em Itaquerê diante do mestre, né? Do mestre Zezinho, né? Zezinho. Então, de repente, Carlinhos, como toda criança, tem curiosidade. Como toda criança tem sonhos. Como toda criança questiona. E Carlinhos, desde criança, questiona. E passou desde questionar a criticar o sistema, a criticar o fascismo, o nazismo, as injustiças sociais. E Carlinhos hoje transfere essas revoltas, essas indignações, essas reflexões dentro das suas obras. Em cima das suas obras ele retrata as suas indignações. Então observe que o literato, ele pega o lápis e começa a escrever usando as letras para expressar seus sentimentos. Carlinhos sabe fazer isso também, mas ele preferiu ir para o bar. Ele preferiu fazer com que você espectador, você admirador, veja e observe a criticidade do seu pensamento da área social, política e cultural. Então, de repente, as pessoas que veem a arte apenas como figuração, passa dentro da visão das características do Carlinhos, a ter sua própria, a expor e ter seus próprios conceitos, sua própria opinião sobre a arte e ver a arte de outra maneira. Ele chega até a colocar a arte pela vez, né? A buscar até embaixo, o que tem embaixo da base daquela obra, porque ali Carlinhos quer passar alguma coisa, ali tem alguma coisa que possa me beneficiar e até mesmo me posicionar, ou seja, no sentido de me assegurar nos meus pensamentos e até mesmo evoluir na minha criticidade. Então, Carlinhos, passando daqui dessa fase, dessa criticidade, dos contextos revolucionários, a gente passa agora para o módulo música, Carlinhos musical, Carlinhos músico, em que também, não deixando de lado a questão da criatividade, da revolucionalidade, Carlinhos passa a revolucionar também no barro com os instrumentos musicais. Vamos lá, Carlinhos. Então, com esse tema agora, nós vamos falar um pouco sobre a questão como foi que a música se juntou com a questão do artesanato na minha vida, da arte na minha vida, principalmente a arte da cerâmica. No período que eu estava em Itaquerê, eu conheci e tive influência de um artista muito importante, que é o Tiago Amorim. E nessa época, no ateliê de Tiago Amorim, já circulava um senhor chamado Nado das Ocarinas. E esse Nado, ele fazia algumas ocarinas. Ocarinas, tem vários tipos de ocarinas. Um dos tipos de ocarinas é essa aqui, né? Então Nado fazia essas ocarinas e me chamou muita atenção isso aí. E a partir daí eu comecei também a ter uma curiosidade em relação à música. Como é que eu vou unir agora a cerâmica com a música? Então, a partir dessa referência, eu comecei a criar um trabalho que hoje eu chamo de o som OPNI, objetos percussivos não identificados, um som que vem do barro. Então, esse é o tema
desse próximo momento. E dentro desse trabalho eu desenvolvi, faz parte da minha pesquisa aqui, vocês estão vendo uma série de obras aqui, né? Tipos de gaitas diferentes, de flautas, né? Onde você vai ter sonoridades diferentes. Você vai ter flauta duplas aqui, fazendo uma sonoridade dupla. Uma flauta que parece um saxofone, né? Eu vou mostrando e vou fazer um pequeno som para vocês verem como é que... Esse é um tipo de sonoridade. Aqui um outro tipo de sonoridade. Parece uma vela, né? Então aqui são só flautas. Aqui é um efeito também, né? Um efeito do som da flauta. Aqui é uma flauta mais específica, que é inspirada na flauta doce, mas é que eu chamo, que inclusive com esse projeto aqui, eu tive condição de criar, até para o dicionário brasileiro, 2 palavras que não existem. Certo? Por enquanto tem 2 palavras importantes, que é a cana-flauta, que é inspirada, uma flauta que tem um formato de cana, da cana, inspirada nessa realidade que a gente vive aqui, ó. Ela tem um formato de cana e é uma flauta, né? E a maracastanha. A maracastanha é uma maraca, só que em formato de uma castanha. Então a maracastanha e a cana-flauta foram as últimas oficinas que eu fiz, que tem um projeto aqui na região chamado Rota com Fé, é um grupo de São Paulo, coordenado pela artista plástica Ana Guerra, uma grande amiga, uma grande figura, uma grande artista, e me convidou para fazer essas oficinas com essas pessoas. E eu apresentei essas 2 peças para eles fazerem. Isso aqui foram obras feitas pelos alunos, a cana-flauta e a maracastanha. Aqui é um outro tipo de cana-flauta, essa aqui é um outro tipo de cana-flauta, ela tem uma sonoridade diferente. Ela tem uma sonoridade diferente. Eu tenho aqui também essa peça que é o gongué. Eu tenho aqui também um tipo de, como se fosse uma vuvuzela. Então, tudo isso são experimentações, né? Esse tipo de ocarina aqui, que ela é uma ocarina mais grave, que ele tem um som muito bonito, essa ocarina. Esse é o verdadeiro som da terra. Som da terra, exatamente. Som da terra. Temos aqui também os tipos de maracas, que eu mostrei para vocês, as ocarinas, mostrei para vocês o gonguê, mostrei para vocês a cana-flauta, e aqui as maracas. Essa peça que você está aí é uma peça bem interessante. Vocês já viram por aí um chocalho de barro? Chocalho de barro. Eu estou mostrando esse detalhe para vocês observarem como o processo criativo é interessante. A gente tem uma dimensão de possibilidades criativas, né? Então eu só estou mostrando a vocês essas possibilidades criativas. Aqui é uma castanha, como vocês estão vendo, mas ela ao mesmo tempo Isso é um reflexo da tua infância. Exatamente, é uma brincadeira, né? A gente sempre queria buscar aperfeiçoar. Aqui é um tipo de flauta que eu chamo de flauta dupla. Essa flauta é muito linda e é hipnotizante, né?
Então vão observando aí o que eu não falei, se vocês quiserem saber. E olhar. Essa peça aqui, ó, essa peça aqui é uma das últimas criações também. Essa peça, pessoal, é um negócio muito interessante. Como foi que eu consegui descobrir isso? Isso aqui se chama, é um reco-reco, porque ela pode ser trabalhada. E ela é como se fosse uma moenda de um engenho. Olha. Ela não está cozinhada ainda. Quando ela estiver queimada, esse som vai ficar mais estridente. Então, para você observar as possibilidades criativas. Então, como é que surge um negócio desse? De que forma? Como é que eu inventei? Ele tem toda uma estética, tá vendo? Ele não é uma... Essa parte dessa peça, ela ultrapassa aqui. Ela tem uma engrenagem aqui que... Permita, Carmen, você, jovem, já pegou no barro, na argila? Já tentou fazer seu brinquedo? Isso. Já tentou revolucionar no brinquedo, na massa de modelar, no quintal de casa, nas reciclagens dos produtos? A maioria, eu creio, está tudo aqui, não é? Nos computadores, nos celulares, mas está faltando esse balanço, se aproximar da terra, ter esse contato com a terra, A imaginação. deixar fluir a imaginação e nem deixar. Estamos no período, na fase da era dos descartáveis, né? Na era em que está tudo pronto, e aí a mente da gente fica cada vez mais atrofiada, e é preciso que tenha essa. Eu acho importante vocês observarem isso, mas pelo despertar da questão da curiosidade na relação criativa. Porque você vê, é muito detalhe que você encontra. Como é que pode? Tudo do barro, um monte de barro que está aqui, eu vou pegando e construindo. Quer dizer, um processo, estimular o processo criativo, né? De uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural, utilizando o barro. A matéria-prima é a mesma. A imaginação. Exatamente. Esse outro aí tem um. Aqui, nós tivemos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Djalma, vem pra cá, segura aqui. Você vai ficar aqui também, na maraca. Você vai ficar na maraca também. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver. Aí. Pronto, vamos ver se dá para fazer. Isso aqui é uma peça chamada moringa. Eu tenho moringa de vários tamanhos. Essa aqui é um tamanho, que é uma tonalidade. Tem as maiores ali, ó, aquelas maiores ali. São três tons que eu coloco para fazer o som. Entendeu? Então, veja bem aqui. Um toré de... Certo? Os três igual, vamos lá. Aí, vamos para a flautazinha. Os percussionistas aqui, todo mundo aqui. Eita, estou tentando lá. Você que permite pegar a castanha. A Maria Castanha, essa aqui. Esse aqui é
Carlinhos, esse que parece umas casas de moribundo. Sim, interessante. Isso aqui é um instrumento que eu estou desenvolvendo também, que ele faz um efeito de som de água. Ô, mestre, pode chegar aí, mestre. Ele faz um efeito de água aqui, ó. Olha. Diga aí, rapaz. Ele não está queimado ainda, certo? Aí ele não tem um Quando tiver a quantidade maior, tem que ter uma quantidade maior e ele é feito com os efeitos. Essas peças aqui não estão... Não, essas que vocês estão vendo não estão queimadas Eu ainda, só senti essa a vermelhinha. temperatura. É, Tem muito mais. só tem uma Só tem queimada. uma. Exatamente, ela fica vermelhinha. E a temperatura fica diferente das outras. Exatamente. Carlinhos, Carlinhos havia dito que essas peças aí foram feitas para aluno, não é? Foi por alunos, essa daqui, a mará castanha, cadê? Essa aqui, ó. Essa e essa aqui. Essa daqui é mará castanha e a cana flauta. Foi feita pelos alunos. Aluno de São Paulo, né? Que vieram para É um grupo de São Paulo. Sempre, todo ano ela traz grupos que quer conhecer a região e aí ela contrata alguns artistas da região para fazer oficinas. Carlinhos, dentro desses castanhos maracás, qual o material que você usa dentro? É o próprio barro. Tudo aqui não tem material diferente nenhum. Tudo aqui é o som do barro. Por isso que é o som que vem do barro. É OPNI, objetos percussivos não identificados, o som que vem do barro. Carlinhos, eu como conheço muito bem, sei que você tem as habilidades percussivas, além de percussivas, nas cordas também. Você, para mim, é um representante da região de Rabeca. Você tem uma Rabeca que tem desenvolvido, inclusive tem uma banda, desenvolvido um som interessante. Você poderia mostrar pra gente também isso aí? Pronto, então a gente vai começou isso, né? A gente vai finalizar aqui essa parte mais do artesanato da arte, da cerâmica, e eu vou fazer uma finalização aqui, um forrozinho de Rabeca, junto com o meu mestre aqui, o mestre Irã, que é o nosso amigo de Paudade também. Tenho aprendido muito com essa figura, que é uma figura que tem me ensinado muito sobre ritmo, sobre conhecimento diversos da cultura popular. Então é uma figura muito Irã é importante. conquista, né? É coquista, mas é uma figura também que tem um conhecimento profundo e ela é desligada ao candomblé, toca em vários candomblés da região aqui, é uma figura muito conhecida. E é um cara que está me acompanhando nos alunos junto com a Bom, que você encontrou um tesouro, o mestre tesouro, serve para me orientar. Eu tenho um camarada que eu sempre admirei e sempre assim, torci para que ele particularmente pudesse ir para o cenário, né? Pronto. Trilhar pelo cenário nacional e ser reconhecido como mestre mesmo do povo. Deu uma pausa, a gente vai para escuta e depois vocês tentam acompanhar. Baixinho pra gente. Deixa ele começar lá na frente. Então a gente vai finalizar aqui essa apresentação. Cadê o microfone? Tá falando as Tá coisas faltando minha camisa de... Peraí. É, Vai aqui.
Embarque na jornada da calma. Descubra o curso de meditação para crianças. Para adultos que mantêm viva sua criança interior. Na primeira parte, conheça o sábio sussurro e suas crianças. Juntos, exploram a meditação através do diálogo, abrindo portas para um mundo interior incrível. Segunda parte, nossa jornada continua com viagens incríveis. Usando a imaginação, a consciência e a contemplação como veículos. Durante 21 semanas, as crianças acessam práticas de contemplação lúdica. sintonizando o presente como se estivessem em uma brincadeira mágica. Vista-se de magia e embarque nesta jornada encantada. A caminho do autoconhecimento e tranquilidade. Contate-nos para se inscrever ou afiliar-se. Gratidão. Embarque na jornada da calma. Descubra o curso de meditação para crianças. Para adultos que mantêm viva sua criança interior. Na primeira parte, conheça o sábio sussurro e suas crianças. Juntos, exploram a meditação através do diálogo, abrindo portas para um mundo interior incrível. Segunda parte, nossa jornada continua com viagens incríveis. Usando a imaginação, a consciência e a contemplação como veículos. Durante 21 semanas, as crianças acessam práticas de contemplação lúdica. sintonizando o presente como se estivessem em uma brincadeira mágica. Vista-se de magia e embarque nesta jornada encantada. A caminho do autoconhecimento e tranquilidade. Contate-nos para se inscrever ou afiliar-se. Gratidão.